Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, gênero sinopse e regência verbal. Mas antes, tenho um recado para você. Você já anotou da atividade obrigatória número 1. E assim, respondendo, você terá marcado, registrado sua presença, certo? Um outro recado também, se você realiza as atividades através da televisão, mantenha contatos, os conteúdos, os exercícios, as respostas, faça suas anotações. Também, se possível, interaja no mural com o seu professor, isso é bastante importante. Coloque suas dúvidas, fale sobre o conteúdo, faça um comentário sobre o conteúdo da aula. Se você tiver dúvida, não deixe de fazer isso. Vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender uma sinopse, retomar o estudo da transitividade verbal, compreender a relação entre o verbo e o seu complemento, certo? Esses são os nossos objetivos. Iremos utilizar uma sinopse como base para retomar o conteúdo de verbos transitivos e intransitivo e também ver a relação que o verbo tem com os seus complementos. Mas antes, para começo de conversa, gostaria que você olhasse essa imagem. Nessa imagem, nós temos, em primeiro plano, um maestro e 2 músicos, certo? Há um recorte da imagem maior, né? A imagem é maior, temos ali uma orquestra, mas para a nossa aula isso é o suficiente. Temos ali esses 3 personagens e eu gostaria de deixar essa pergunta para você refletir. Quem rege são os músicos, certo? Isso é bastante interessante. Na língua portuguesa, nós temos palavras que têm essa finalidade de reger outras palavras, de comandar outras palavras, de exigir outras palavras. Esse é o nosso objetivo de hoje, nosso conteúdo de hoje. Já vimos sinopse nas aulas passadas. Vamos acompanhar essa daqui sobre aquele maestro que estava aqui na imagem inicial. Se você não conhece, o nome dele é João Carlos Martins. Ele é um exemplo de músico, mas além disso, ele é um exemplo de superação humana, porque ele tem algumas dificuldades que não impedem ele de executar sua profissão, executar o que ele gosta. Se você não conhece, fica uma sugestão para você pesquisar um pouco sobre a vida dele. Inclusive, a sinopse que leremos é justamente sobre um filme baseado na vida do João Carlos Martins. Acompanhe comigo a ficha técnica. Nós temos aqui a ilustração do cartaz do filme, temos já os atores que participam desse filme e acompanhe comigo a leitura. Nome, João, o maestro, o nome original é o mesmo, cor da filmagem, colorida, origem, Brasil, ano de produção, 2017, gênero, drama, biografia, duração, 117 minutos, classificação, 12 anos, direção, Mauro Lima, elenco, Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo, Aline Moraes e Caco de Bá, de sua geração, até que um jogo de futebol coloca sua carreira em risco. Temos aqui a sinopse, é uma sinopse curta, bem enxuta, certo? E o nosso exercício número 1 é bem sobre ela. Acompanhe comigo. Qual é o objetivo dessa sinopse? Qual a finalidade dessa sinopse que acabamos de ler? Pode responder.
Anotou o objetivo da sinopse? Então confira comigo. Apresentar o conteúdo do filme João o Maestro, de forma resumida. Isso mesmo, você já trabalhou sinopse comigo nas aulas anteriores, com a professora Maísa também, já foi trabalhado algo de sinopse e resenha, então você sabe que a sinopse tem essa finalidade, certo? Exercício número 2, acompanhem comigo. Tornando-se, já na juventude, um dos maiores intérpretes de Bach. Explique o sentido da expressão destacada. Se você reparar, nós temos ali um dos maiores intérpretes de Bach. Você deve explicar essa expressão. Pode começar. Realizou sua explicação? Então veja. A expressão destacada tem o sentido de informar que o personagem era construído a partir do uso da figura de linguagem chamada de metonímia. Isso mesmo. Nós temos ali o autor pela obra, é essa figura de linguagem desse compositor, certo? A figura de linguagem está aí. Na língua portuguesa, assim como nós vimos lá o maestro regendo a orquestra na imagem, nós temos palavras, já adiantei, que também regem outras palavras, certo? E quando isso acontece, essa palavra sendo retirada da sinopse, João Carlos Martins se dedica ao estudo do piano. Nós temos aqui o verbo dedicar, é um verbo que expressa uma ação, um verbo significativo, e ele exige complementos, certo? O verbo dedicar. O que está sendo dedicado? Nós temos a partícula C aqui, mostrando o que está sendo dedicado, que é o próprio João Carlos Martins. Ele se dedica. A ele, a dedicação é ele que faz dele mesmo, certo? E a que está sendo dedicado? Está sendo dedicado ao estudo do piano. Nós podemos pensar que ele dedica a sua vida ao estudo do piano. Então, nós temos o termo regente, que é o verbo dedicar, ele exige dois complementos nessa situação, a partícula C e ao estudo do piano. Repare que, nesse segundo complemento que ele pede, nós temos o ao. Lembre-se, o ao é a combinação do artigo o com a preposição a, uma combinação. Então, nesse segundo complemento, nós temos um objeto indireto. E no primeiro complemento, o C é um objeto direto. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Quando o termo regente é um verbo, temos a regência verbal. Analisar a regência é também analisar as preposições. Justamente, você deve ter percebido, quando analisamos ali, João Carlos Martins se dedica ao estudo do piano, nós analisamos os complementos e tivemos que analisar se o complemento tem ou não tem uma preposição. Mostrei, tinha o ao ali, a combinação. Retome comigo quais são as principais preposições, as preposições essenciais. São elas: a, ante, após, até, com, contra, de, desde,
em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Nós temos aqui as principais, as essenciais preposições. O de, por exemplo, que está no... Faça a leitura. Complete os espaços com a preposição todos. Letra B. Vocês gostam filmes de comédia. Letra C. Eu moro uma bela cidade. Letra D. Quero conversar você. Retomamos as preposições. Pode completar utilizando a mais adequada. Encontrou as preposições adequadas? Então confira comigo. Letra A, número 3. O meio ambiente pertence a todos. O verbo pertencer exigiu a preposição a. Letra B. Vocês gostam de filmes de comédia. O verbo gostar exigiu a preposição de. Letra C. Eu moro em uma bela cidade. Morar, nós temos aí o em como preposição no adjunto de lugar. E nós temos na letra D, quero conversar com você. Quem conversa, conversa com alguém. O conversar exigiu o com, certo? Completamos com as preposições. Você se lembra? Vamos retomar aí os conceitos dos verbos significativos, dos verbos de ação. Nós temos verbos que são intransitivos e verbos transitivos, certo? Você consegue se recordar deles? Então, recorde comigo. O verbo intransitivo não precisa de complemento, ou seja, não pede objeto. Exemplo, a mensagem chegou. A mensagem chegou rapidamente. A mensagem chegou atrasada. Repare que quem chega é uma ação completa. O verbo transmitiu sua mensagem. Nós temos ali palavras no segundo e no terceiro exemplo que completam, sim, mas não são objetos, eles são adjuntos, são circunstâncias. Então, rapidamente, é o modo como foi essa chegada. Atrasada foi uma característica da mensagem. Nós não temos complementos exigidos, nós temos uma informação a mais, certo? Mas ela não é exigida pelo verbo. Tanto que no primeiro exemplo você sabe o que aconteceu com a mensagem.
Essa é a característica do verbo intransitivo. Ele não exige complemento. Já os verbos transitivos, eles sim exigem complementos. Acompanhe comigo a definição de verbo transitivo. Precisa de complemento, ou seja, pede objeto. Nós temos 3 exemplos: o verbo querer, o verbo acreditar e o verbo lembrar. Se eu parasse e falasse para você, eu quero, você ficaria aguardando a informação do meu querer. Eu quero um lápis, eu quero uma caneta, eu quero algo. Mesma coisa nos demais. Você acredita, eu acredito em alguma coisa, em alguém. Ou o verbo lembrar. Quem lembra-se, lembra-se de algo, ou lembra-se de alguém. Ou lembra algo, ou lembra alguém. Tem essa questão da preposição com o verbo lembrar. Se eu uso o ser, eu uso o de, certo? Vamos ver detalhadamente. Nós temos verbos transitivos, divisão em 3. Temos o transitivo direto, o transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto. Acompanhe cada um deles aqui. O verbo transitivo direto pede o seu complemento como objeto direto. O complemento sem preposição, certo? Então, nós temos um objeto direto que é um complemento sem preposição. Olha o exemplo. O estudante comprou um lápis. Verbo comprar, transitivo direto, um objeto direto, um lápis. Nós não temos preposição, um é artigo. Quem compra, compra algo. O que foi comprado? Um lápis, um objeto direto. O verbo transitivo indireto pede um objeto indireto, um complemento com preposição, certo? O verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição no objeto indireto. Acompanhe o exemplo. Ele gosta de livros. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Pediu o objeto indireto, nós temos aqui o de livros, que temos a preposição de dentro do objeto. O que você gosta? De que você gosta? De livros. Apareceu a preposição. Verbo transitivo indireto. Agora o verbo transitivo direto e indireto. Ficou tranquilo. É a somatória dos anteriores. Verbo transitivo direto e indireto pede objeto direto e objeto indireto simultaneamente. Olha o exemplo. Rodrigo emprestou o livro para Madalena. Nós temos 2 objetos na presença desse exemplo. Temos o verbo emprestar, verbo transitivo direto e indireto. Emprestou o quê? O livro, objeto direto, não temos preposição, temos um artigo. Emprestou para quem? Para Madalena. O para, uma preposição. Temos um objeto indireto, os 2 simultaneamente na mesma oração, certo? Lembrando, oração, uma frase com verbo. Se nós estamos trabalhando com verbos significativos, estamos trabalhando também com orações. Chegamos no momento do nosso quiz. Acompanhe comigo a leitura dele. Quando o verbo pede complemento verbal de forma direta, sem a utilização de preposição, ele é chamado de letra A, transitivo direto, letra B, transitivo indireto. Pode anotar sua resposta. Assinalou sua resposta? Então, corrija comigo. Letra A, transitivo direto. Isso mesmo,
Acabamos de retomar esse conteúdo. O verbo transitivo direto, ele pede um objeto sem preposição. Nos demais, nós teremos um objeto com preposição. Acompanhe comigo mais uma sinopse do filme João o Maestro. Quando criança, João Carlos Martins foi considerado um prodígio do piano. Aos poucos, sua fama ganhou os noticiários e levou o músico à Europa e a outros países da América do Sul. Exercício número 4, bem sobre essa sinopse, esse trecho. Temos aí algumas palavras destacadas e você precisa responder o seguinte: qual a função das expressões destacadas no trecho da sinopse? Elas são objeto direto ou indireto? Pode responder. Identificou a função das palavras destacadas? Então vamos para a correção. A função delas é complementar o sentido dos verbos ganhou e levou. As expressões os noticiários e o músico são objetos diretos. Nós não temos preposições. Já a Europa e a outros países da América do Sul são objetos indiretos, certo? Nós temos a preposição a, nós temos a fusão ali, a crase de dois as, a preposição e a artigo, e a preposição a no segundo exemplo, certo? Então nós temos objeto direto e indireto. Ainda sobre esse trecho, temos mais um exercício, o de número 5. Os verbos que pedem essas expressões como complementos são
transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. Nós identificamos os objetos. Ficou fácil você responder quais são os verbos agora. Vamos para a correção. O verbo ganhar é transitivo direto, ele pediu um objeto direto, verbo transitivo direto. E levar é verbo transitivo direto e indireto, certo? Ele pede dois objetos ali. Então, ele é verbo transitivo direto e indireto. Exercício de número 6. Vamos para a leitura. Agora, leia este trecho da sinopse do filme Meus 15 anos. Bia tem 14 anos, poucos amigos e um pai amoroso e atrapalhado, que a inscreve num sorteio para ganhar uma festa de debutante. Na expressão destacada, como se pode classificar gramaticalmente o termo a e como objeto? Esse exercício quer que você identifique qual é a classe gramatical da palavra a, certo? E que tipo de objeto esse a está sendo representado, exigido pelo verbo. Pode responder.
Identificou o que a letra A é, de classe gramatical, e que tipo de objeto? Vamos para a correção, veja se você acertou. O termo a é pronome pessoal na forma oblíqua da terceira pessoa e também objeto direto. Isso mesmo, o pronome a agiu ali como objeto direto do inscrever. Revise comigo essa questão dos pronomes oblíquos. Os pronomes o, a, os, as substituem o objeto direto. Os pronomes lhe e lhes substituem o objeto indireto. Certo? Repare bem, então o lhe e o lhes serão objetos indiretos. Os demais serão objetos diretos. Marque bem isso. Ainda sobre a sinopse da Bia, certo? Do filme Meus 15 Anos, temos mais um exercício. 7. No lugar de que palavra ou expressão o termo a está? Pode anotar. Vamos para a correção. Está no lugar da palavra Bia. Isso mesmo. Nós anotamos pronome oblíquo de terceira pessoa, o a, no lugar da palavra Bia, um pronome feminino no lugar de um nome feminino. Exercício de número 8, também sobre essa sinopse. O verbo inscrever, na expressão em destaque, é transitivo direto ou transitivo indireto? Como você concluiu isso? Se você prestou atenção nos exercícios anteriores,
Esse tipo de verbo está bem fácil de você explicar qual ele é. Pode explicar. Identificou qual é o tipo do verbo? Confira. Verbo transitivo direto. E como chegamos a essa conclusão? O verbo escrever pede como complemento um objeto direto, sem utilização de preposição. Como eu disse, o objeto direto é o a. Nós fizemos no exercício anterior. Se o objeto é direto, o verbo é transitivo direto. Exercício de número 9. Nós temos uma nova sinopse para embasar esse conteúdo. A sinopse é do filme As Crônicas de Nárnia. Acompanhe a leitura comigo e o exercício também. Os irmãos Lúcia, Susana, Edmundo e Pedro vivem na Inglaterra. Em uma de suas brincadeiras, descobrem um guarda-roupa mágico que leva ao mundo mágico de Nárnia. Número 9. Classifique os verbos destacados quanto à sua transitividade. Nós temos o verbo vivem, descobrem e leva. Você pode fazer essa classificação.
Classificou esses 3 verbos? Então vamos para a correção. O verbo viver é intransitivo, ele não exigiu complemento. Descobrir é verbo transitivo direto, exigiu um complemento. E levar é verbo transitivo indireto, também exigiu um complemento, só que com preposição. Certo? Estamos chegando ao fim da nossa aula e temos um resumo dos conteúdos que estudamos. Confira cada item que está nesse resumo. Regência verbal é a relação entre os verbos e seus complementos. O verbo significativo é o termo regente. Os complementos objeto são os termos regidos. Chegamos ao fim da nossa aula. Desejo a você dias melhores e bons estudos.